Temos aqui a mensagem Dores de Parto, que foi pregado dia 24 de janeiro de 65. E aqui, hoje, se cumpriu essa escritura. Pregado dia 25 de janeiro, em Fênix, as duas em Fênix, né? No Arizona. E nessa aqui, Dores de Parto, chega, quando o Mombrano vai ler a Bíblia, ela gruda uma folha na outra. E quando ela gruda uma folha na outra, o Mombrano não consegue achar o lugar que ele queria ler. Então um sacerdote fica com dó do Mombrano por causa daquela cena e vem ali e traz para o Mombrano uma Bíblia e fala: irmão Mombrano, fica calmo que Deus tem algo com isso, não é à toa. Amém. Deus tem algo com isso. Então Mombrana, ali, todo mundo olhando para ele pega a escritura e prega essa mensagem, dores de parto. E aqui no finalzinho ele fala sobre Lucas 17:30, né? Que tinha se cumprido essa escritura nesses dias. E depois disso, indo para casa com sua esposa ali, a esposa falou: desculpa, querido, foi eu que fui culpado, eu dei essa Bíblia para você nova, eu não sabia que faltava uma folha. Aí uma Mombrana fala: não, querido, não foi você, mas algo está me mexendo comigo, algo está na minha mente, alguma coisa tem nisso, porque Deus não faz nada por acaso, né? Nada acontece por acaso, tem alguma coisa. Até que Deus veio e falou para ele, né? Isto é o mesmo que aconteceu em Lucas, capítulo 4. Quando as pessoas ali, né? Jesus entrou no templo ali, na sinagoga ali, e deram para ele a escritura para ler. E ele leu Isaías 61. Leu o versículo 1 e metade do 2. E parou. Na metade ele parou. Ele parou. Por quê? Porque não era para o dia dele. Para o dia dele era só o versículo 1 e metade do 2. Ele parou no meio do versículo. E aí falou, né? Hoje tem cumprido essa escritura diante de vocês. Deus me ungiu para... Ele leu ali Isaías 1, né? Isaías 61, versículo 1. Deus me ungiu para abrir os olhos do cego, né? Fazer o aleijado andar. Aí quando chegou na parte da vingança, ele parou, ele não leu, porque era para a segunda vinda dele. E aqui o Mombrana fala desse assunto aqui nessa mensagem. Hoje se cumpriu essa escritura. No parágrafo 39 ele fala: e então sentado lá, aquilo veio a mim como um raio do céu. A coisa veio e clareou a ele. O que era aquela cena toda que tinha acontecido no culto da mensagem de dores de parto, aquela do sacerdote dando para ele a escritura na mão dele, né? Agora, isso talvez não faça sentido para você, mas para mim faz. Veja. Amém. Lembro-me em Lucas capítulo 4, que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, onde ele havia crescido, pois seu costume era de ir à igreja, sinagoga, no sábado. E quando entrou, notamos aí que o sacerdote lhe deu a Bíblia, o pergaminho. Jesus, olhando no pergaminho, encontrou certo lugar, Isaías 61, e ele leu a escritura. Então ele devolveu a Bíblia para os ministros, e então, quando voltou-se para a audiência, todos os olhos estavam nele. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Hoje se cumpriu essa escritura. E sabemos quão peculiar foi essa leitura da escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2 de Isaías 61, versículo 1 e 2, mas ele leu até esse ponto, onde o Espírito do Senhor é sobre mim, para curar os quebrantados de coração e para curar os doentes e dar vistas aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele parou
pois depois disso era trazer juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda, tá vendo? Aplicaria a sua segunda vinda, não sua primeira vinda. E ele parou e se virou e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Como isso foi direto, né? Hoje se cumpriu essa. Então nós notamos aqui que era para. O Mombrão está explicando ali o quadro ali da escritura sendo cumprida, não da vingança. Não é que o Mombrão não veio trazer vingança, como nós lemos no livro ali do irmão Oi. Irmão Oi, né? Irmão Oi. É o Sobrenatural 6. Você tá fácil, é isso? A parte que ele fala? E ele parou e se virou e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Como isso foi direto, né? Então, vamos ver aqui o que é que o Mombrão realmente está falando sobre esse assunto aqui. Você notará que não é que nessa era Deus vai trazer vingança, não é isso, né? Como o irmão fala aqui nesse livro aqui, o Sobrenatural 6, Sobrenatural 6, o nome do irmão é Oi Jorgen. Aqui o nome para quem quiser. Quem quiser pronunciar certinho o nome, né? Então, o 6, aqui na página. Qual página que é lá de cá? Página 292. Lá no meio, no meio da página, o irmão fala, né? Não foi exatamente isto que aconteceu ontem, né, quando ele pregou a mensagem Dores de Parto? Bill perguntou à sua audiência. Ele citou Lucas 17:30 e enfatizou novamente que ele cria estar vivendo no tempo que Jesus profetizou que viria. O dia quando o Filho do Homem seria revelado. Aqui parece que o irmão Oi está querendo dizer até que Jesus já veio, né? Porque a maneira que ele fala aqui, vou voltar e ler para você novamente. Olha como é que a coisa é bem assim. Ensinar é isso. Ensinar é comandar sobre gelo, né? Gelo fino, é perigoso. Olha aqui, preste atenção para você ver. Não foi exatamente isto que aconteceu ontem. Bill perguntou à sua audiência. Ele citou Lucas 17:30 e enfatizou novamente que ele cria estar vivendo no tempo que Jesus profetizou que viria. Agora sabemos que Lucas 17:30, nós vamos ler daqui a pouco, e o Mombrão fala que aconteceu antes da vinda. Aqui, parece que ele está dizendo que Lucas 17:30 é a segunda vinda. Só que o Mombrão fala aqui que essa escritura em Lucas 17:30 já se cumpriu. O que é que está escrito em Lucas 17:30? Como foi em Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Isso não quer dizer a segunda vinda, quer dizer o último sinal. Porque lá para Abraão, quando o Filho do Homem se manifestou a ele, não foi a vinda. Foi antes da vinda do filho prometido, Isaac. Isaac veio depois daquela manifestação de Deus ali com o Filho do Homem. Amém. Agora aqui parece que o irmão está misturando tudo aqui, né? Quem vê isso aqui pensa que Lucas 30 é a segunda vinda, mas não é. O irmão fala que é o último sinal antes da vinda. Não a vinda. Vou ler mais uma vez para você entender. Você tem que separar as coisas, ouvir as coisas, mas saber ver ali o que é certo e o que é errado, né? Não foi exatamente isso que aconteceu ontem. Bill perguntou à sua audiência. Ele citou Lucas 17:30 e enfatizou novamente que ele cria estar vivendo no tempo que Jesus profetizou que viria. O dia quando o Filho do Homem seria revelado. Se isto era a verdade, então, no domingo à noite, 24 de janeiro de 65, em Phoenix, Arizona,
O Filho do Homem usou um Filho do Homem para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Para proclamar a vingança? O Mombrana proclamou a vingança? O Mombrana não veio na graça? Na misericórdia? A vingança é a segunda vinda. Quem vai proclamar a vingança é o quinto Elias. Ele e Moisés, sim. Apocalipse 11 fala isso, fala das duas testemunhas que vão trazer, né, vão trazer pragas na terra. Os dois vão trazer realmente, vão proclamar vingança. Vai falar que o Filho do Homem usou um Filho do Homem para proclamar a vingança. Aquele dia lá que aquela irmãzinha, aquele rapaz estava ali namorando dentro do tabernáculo, Deus falou para o Mombrana: eu dou os dois na tua mão. Na tua mão. O que você falar vai acontecer com os dois agora. Naquela hora o Mombrana olhou para os dois. Se ele falasse que os dois agora explodam, né, suma, ser destruído, aconteceria. Mas o que foi que o Mombrana falou? Eu vos perdoo. Isso é proclamar a vingança do nosso Deus? O Mombrana proclamou graça, misericórdia. Isso o Mombrana proclamou o tempo todo. Amém. Graça, misericórdia, né? Mostrando que era graça ainda, mas para quem rejeitar, sim. Quando Cristo voltar, sim, vai ser realmente o dia da vingança, o dia da espada, o dia, né, o dia que Cristo virá como juiz. Mas no tempo do Mombrana ele estava como sacerdote. Até 65 você pega essa mensagem do Mombrana, você vê que ele estava como sacerdote. Naquela mensagem mesmo lá, não estribes no teu próprio entendimento. Pregado 65, o Mombrana fala aquela mensagem ali: Jesus está aqui hoje como sumo sacerdote. Se tocar nele, você será curado. E ele está aqui como Filho do Homem nessa noite, cumprindo São Lucas 7,30. Ele estava como Filho do Homem, manifestando como Filho do Homem, e estava como sacerdote no trono do Pai. Ele não saiu do trono do Pai. 65 ele estava falando misericórdia. Então falar que Cristo veio como juiz em 63, isso aí não enquadra com a Escritura de maneira alguma. E esse cenário não mudou ainda, né? O cenário não mudou, o cenário ainda é de misericórdia. O cenário vai mudar quando Cristo voltar. Aí sim, aí é a vingança, né? Porque ele virá, né, com o pé, né, trazendo juízo na terra. Ele virá ali, né, como com seus olhos, como sol, como fogo. Amém. Aí sim, aí ele vai trazer juízo na terra, através de Elias e Moisés, né? Elias e Moisés, ele vai trazer juízo na terra. Aí sim, aí vai mudar o quadro. Né? Sim. Então isso aqui está, quem quiser ler para conferir isso, né? Está no Sobrenatural 6, na página 292. Agora vamos ver o que a Mombrana realmente fala sobre isto. Na página 40 em diante. E sabemos quão peculiar foi essa escritura, esta leitura da Escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2 de Isaías 61, do 1 e 2, mas ele leu até esse ponto, onde o Espírito do Senhor é sobre mim para curar os quebrantados de coração e para curar os doentes e dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele parou, pois depois disto era trazer juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda, tá vendo? Vai aplicar na sua segunda vinda, e isso não foi segunda vinda nesta era. Através do Mombrana foi o último sinal. O ministério de Deus em plenitude corporal em carne humana no nosso meio, mas usando um corpo de um profeta. O Filho do Homem manifestou, sim, Jesus Cristo em carne humana, mas usou um Filho do Homem, Mombrana. Mas foi misericórdia, não foi juízo. Não foi proclamando juízo. Mas foi o último sinal antes da vinda do Filho prometido. Né? Não foi segunda vinda, foi o último sinal. Essa coisa de falar que Cristo já voltou é outra heresia que o povo anuncia. Não estou falando como que o irmão Oi anunciou ali. Mas isso aí deu a entender. Né? Ou seja, a pessoa para ensinar, né, ela tem que saber colocar as coisas no lugar certo para não misturar. Hoje se cumpriu essa escritura como isso foi direto. E que declaração foi essa para os mestres e para o povo?
que estava presente, de que ele pôde deixar isso claro para o povo. Hoje, essa escritura se cumpriu, pois aqui estava ele, o Messias. Entretanto, eles não criam nisso. Aqui estava ele, o ungido para aquela hora, seu ministério em sua totalidade. Desde seu nascimento tinha provado ser o que ele era, e no entanto eles não conseguiram crer. Que declaração, mas ele podia dizer hoje é a mesma coisa, os grupos não crêem que Jesus manifestou em carne humana, o Filho do Homem se manifestou nessa era, não adianta. E foi provado isso diante de todos. Mamãe ficava de costas para o audiente, discernia os pensamentos das pessoas. Amém. Mostrando que era Deus em plenitude corporal outra vez no nosso meio, em carne humana, mas em alguns momentos da vida de Mombrana. Não era, porque Mombrana não era Deus, Mombrana era um filho do homem, no qual manifestou o ministério do Filho do Homem em alguns momentos da vida do Mombrana. Senhor, amém. Em alguns momentos, né, não era 24 horas, em alguns momentos, mas cumpriu esse ministério. Mas os crentes hoje da mensagem não conseguem captar isso, não conseguem ver isto. No parágrafo 42, o Mombrana continua: e se a pessoa abrisse os olhos, ela poderia conhecer em que dia estava vivendo, pois aquela era a hora dele, pois ele estava ali mesmo, fazendo exatamente o que as escrituras, todos os profetas tinham dito que aconteceria naquele dia. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. Como falharam em ver isso? Deveria ter conhecido rapidamente, vendo qual era o ministério dele. Lá estava o Messias. Eles teriam conhecido, porque ele disse: cumpriu-se a escritura. E hoje é a mesma coisa, é para a pessoa perceber. Ao ver o que Deus fez através do William Branham, é para perceber que São Lucas 30 estava se cumprindo. O Filho do Homem estava aqui. Em carne humana, em um profeta, em um Filho do Homem. Amém. Mas pessoas foram cegadas pelos falsos ungidos, cegadas pelos falsos profetas hoje nos púlpitos, que se diz da mensagem, estão lendo a mensagem e cegando o povo com suas interpretações, né? com suas tradições, né? Matando, tirando o poder da palavra. Vocês invalidam, disse Jesus, invalidam o poder da palavra com suas interpretações, com suas tradições. É isso que os grupos da mensagem fazem hoje, invalidam o poder da palavra para o dia presente, invalidam com suas tradições, falam, chegam no púlpito, interpretam o seu modo, falam que não é isso, enganando milhares de pessoas, com a mensagem na mão, né? Com a mensagem na mão. Aquelas pessoas também que foram consumidas no deserto lá, eles estavam com a palavra na mão, que era o... Eles estavam com aquela mão lá no deserto, quando eles desafiaram Moisés, eles todos tiveram que chegar lá com o incensário na mão, incensário aceso ali, e de repente a terra afundou e eles foram consumidos. E aquele incensário simboliza a palavra, a mensagem. O povo hoje estão com a mensagem na mão, né? E vão ser sucumbidos na eternidade sem Deus. Por causa do quê? Por causa de não conseguir captar a mensagem, a real mensagem. Amém, isso é verdade. Penso a respeito de hoje, e note o que foi aquilo. Quando o sacerdote entregou a palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. E a última citação do meu texto que eu tinha, as minhas escrituras anotadas, foi São Lucas 17:30, tá vendo? A última escritura foi Lucas 17:30. Se você ler dores de parto, era isso que o irmão está falando. Deus está aqui em carne humana e discerniu os pensamentos das pessoas, provando que não era só palavras, mas as obras estavam ali para confirmar a palavra. Onde Jesus estava se referindo a esse dia em que estamos vivendo. Era de Laodiceia, rica e, no entanto, podre na política de igreja, política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. E então ele disse: como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Note o que ele disse ali, no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Agora, eu quero que você entenda, eu não estou falando mal de todo o livro, o sobrenatural. Ali é um livro que tem muita coisa maravilhosa ali. Tem coisa, né, sobrenatural, né? Pega, por favor, para mim. O livro sobrenatural tem coisa ali maravilhosa, a história de Mombrana. Não estou falando para vocês que o livro é falso, nada disso. Mas tem coisa aqui que não enquadra com a mensagem. Não estou falando de jogar fora. Não, leia assim o sobrenatural é muito maravilhoso, mas saiba discernir o que é certo e o que é errado.
sabe discernir. O livro é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo, lógico, um livro maravilhoso aqui. Né? É um dos melhores, uma das melhores biografias do Mão Branco que eu já li, né? Que existe, é uma das melhores que existe. Amém. Só que tem essas coisinhas que você tem que entender, saber que está errado, saber que ali, naquele ponto ali, né, ele errou, falar que o Filho do Homem nesta era usou o Filho do Homem para proclamar a vingança de Deus, né? Um absurdo, uma coisa aberrante, uma coisa que, né, que não é correta. Senhor, é verdade. Na política de igreja, política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. E então ele disse, como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Note o que ele disse ali, no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Veja, no dia em que o Filho do Homem se manifestará, quero atrair a sua atenção agora, né? Atrair o Filho do Homem, né? Não o Filho de Deus, o Filho do Homem. Vamos prestar atenção, o Filho de Deus foi nas eras da igreja, chegando nessa era que ele mudou para Filho do Homem, e a segunda vinda ele virá como filho de Davi. Você tem que entender isso. Se você não conseguir saber quais são as características dessas três manifestações, Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi, você não vai saber que ela foi esta. Você não vai saber que o Filho do Homem se manifesta discernindo os pensamentos das pessoas. Foi assim que ele se identificou lá para Abraão. E Jesus também, que foi Filho do Homem, também identificou, discernindo os pensamentos das pessoas. Nessa era a mesma coisa, se identificou, discernindo os pensamentos das pessoas. Se você não souber isso, você vai ficar cego, não vai ver que ministério foi esse desse último dia. Veja, ele veio em 3 nomes. Ele veio como Filho do Homem, que era profeta, e foi isso que ele fez. Ele provou seu ministério sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que era o filho de Deus. Ele disse que era o Filho do Homem. Ele se identificou com o Filho do Homem, né? Você vê isso lá. Ele discerniu os pensamentos das pessoas, o nome das pessoas, né? Então ele se identificou com o Filho do Homem. Agora hoje ele é o Filho de Deus, que ele regressou, e agora ele está na forma do Espírito Santo, a pessoa que não se vê. Contudo, Deus, o Filho de Deus, no milênio, ele se assenta no trono de seu pai, o que ele será, filho de Davi. Ele primeiro se revelou como Filho do Homem, um profeta. Nesta era, através da era da igreja, filho de Deus. E na outra era, filho de Davi. 3 filhos, né? 3 filhos. Mas em outra mensagem ele fala, né? Mas entre filho de Deus e filho de Davi, nesse entremeio de filho de Deus, filho de Davi, ele se manifesta outra vez como Filho do Homem. Amém. Que é nessa era que estamos vivendo, né? Através do Mombrana, ele manifestou como Filho do Homem. E hoje está aqui a voz da manifestação do Filho do Homem. A mensagem é a voz do Filho do Homem, da manifestação do Filho do Homem. Amém. Mas hoje aqui ele disse, no fim da era da igreja, ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como Filho do Homem, tá vendo? No final das eras, ele se manifesta novamente, ficou tão atrapalhado que se manifesta como Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revela, como aquela atrapalhação ontem foi oportuna, a atrapalhação de ontem, que ele ficou perdido no púlpito, e um sacerdote veio e trouxe para ele a escritura para ser lida. Como que aquela atrapalhação ontem foi oportuna, para mostrar o que está acontecendo hoje, nessa era. Ontem foi oportuno, e espero que você não falhe em ver isto. O eleito não vai falhar. Não importa que o pastor interprete, esse pastor que tem a mensagem na mão, interpretando, enganando o povo, mas o eleito, ele vai captar o que aconteceu nessa última era. Amém. Temos tido a revelação do Filho de Deus. Mas a última promessa que Abraão recebeu antes que o filho fosse formado ou existisse, aquele que tinha sido prometido, antes que o filho prometido aparecesse, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem, em carne. Deus, Elohim, como ouvi alguém falar, disse há pouco que a divindade estava corporalmente nele, era a plenitude, Elohim. É a plenitude da divindade corporalmente. E notamos lá quando Ló viu. Quando Abraão viu ele se aproximar, ele disse, meu senhor, havia 3. E lá em Sodoma, Ló viu 2 e disse, meus senhores, falta de revelação. Então note o que aconteceu aqui, quando ele apareceu, como ele se deu a conhecer. Falta de revelação. A pessoa olha esse mistério de Israel e fala, porção, mas porção. Elias tinha porção, só fez 4 milagres.
Eliseu tinha a porção dobrada, fez só 8. Nessa era foram milhares de sinais, através do William Branco, mostrando que era plenitude novamente. Em alguns momentos da vida do William Branco. Foi Elohim nessa era. Mas a pessoa não consegue captar isso, não consegue ver. Milhares de curas, mostrando que foi plenitude nessa última era novamente. Mensagem, o único lugar provido por Deus, 262, se não me falo a memória. 2, esqueci agora. Mas é o único lugar provido por Deus para adoração. Fala, nessa era foi plenitude novamente. Nos dias de Lutero não foi plenitude, nos dias de João Wesley foi plenitude, dos pentecostais foi plenitude. Mas nessa última era novamente é plenitude, o Moura ensina. Não só ali, mas na mensagem também ouvi, mas agora vejo também. Ele fala que foi plenitude novamente. Não poderíamos ter dito isso se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o filho do homem, não um ser humano, tá vendo? Não foi realmente um profeta nesta era. Porque um filho do homem é um profeta, um ser humano é um profeta. Mas quando fala o filho do homem, e São Lucas 17 fala o filho do homem. Fala o Deus profeta. Então, nesta era, o Deus profeta, o filho do homem, manifestou através de um filho do homem, de um profeta, William Branham, que tinha a consciência junto com a subconsciência. Então, o filho do homem manifestou através de um filho do homem. Você entendeu a diferença? O filho do homem se revelará entre seu povo novamente nos últimos dias. Hoje, essa promessa dessa hora em que estamos vivendo se cumpre entre nossos próprios olhos. Ele se voltou imediatamente para a congregação e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe. Ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje essa escritura se manifestou diante de vocês. Fez-se verdadeira diante de vocês. Você está vendo aqui o foco do Mambrano? Não é vingança. Não tem nada a ver com vingança, gente. Está mostrando o mesmo ministério do Filho do Homem nesta era, como foi lá para os judeus. Amém. Que se Deus manifestar com o Filho do Homem para os gentios, né, os gentios teriam uma desculpa para dar. Mas Deus manifestou com o Filho do Homem para os gentios, samaritanos, nessa era, para os gentios. Lá foi para judeus e samaritanos, melhor dizendo. E hoje para os gentios. Para não deixar manifestar para os 3 povos, porque não faz acepção de pessoas, de povos. Então, 49. Então, meu irmão, minha irmã, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximos estamos da vinda dele, então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, e comparou este dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus, então? Quão parecida é a manifestação da escritura? Está vendo? Não foi, esse mistério do Filho do Homem não foi a vinda, estou falando que foi antes da vinda. Amém. Quão próximos estamos da vinda? Verdade. 49, está vendo como é que prova isso, gente? Que não foi a vinda? Deixa as pessoas pregando que foi a vinda, eles estão equivocados, errados. Mombrano nunca pregou que foi a vinda, ele falou que foi o último sinal antes da vinda ser cumprida. Quão próximos, se cumpriu a escritura, São Lucas, quão próximos estamos então da vinda do Filho de Deus? Então, quão parecida é a manifestação das escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, o que ele foi, a promessa para a igreja, e agora encontramos a semente natural de Abraão, como ele falhou. Mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, está para agora sendo manifestada na terra hoje. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minha irmã, irmãs. Estamos no fim. Amém. No fim. Só faltou aqui para você ler, só uma folha, que se você quiser ler na sua casa, é uma mensagem curtinha. Hoje se cumpriu essa escritura. Só tem, na verdade, 9 páginas para você entender esse ministério desse último dia. Amém, isso é verdade. Deus os abençoe. Não falhem em ver isto. Deus não falhem em ver isto. Amém. E se eu não os ver aqui no ano que vem, e não, meu nem faleceu nesse ano, né? Quando eles subirem as escadarias de ouro, espero me encontrar com vocês lá em cima. Deus os abençoe. Espaço em branco na fita. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe. Revela essa verdade, Pai, essa mensagem para as pessoas, Pai. Sim, revela, Pai, esse ministério desse último dia, Pai, para as pessoas, Deus. O Filho do Homem, novamente, Deus em plenitude para o nosso meio, Pai. Sim, os pastores querendo cegar as pessoas, o diabo através dos pastores querendo cegar, fazer ministro de luz. Tem misericórdia, Pai. Revela para o teu povo a tua verdade, Deus. No nome de Jesus Cristo oramos.
Amém, Senhor. Amém.